Há objetos do passado que, quando nos encaram do fundo de uma turfa ou emergem de um acervo, não apenas contam uma história, eles rasgam uma fresta na nossa cronologia e nos obrigam a perguntar de novo: o que realmente sabemos sobre quem fomos? Começo com essa imagem porque é preciso. Não estou falando de mitos ou de artefatos exibidos em mercados de curiosidades. Falo de 5 achados documentados, investigados em laboratórios, datados com métodos reconhecidos, e cujas idades ou contextos batem forte contra a linha do tempo que costumamos aceitar como estável. Alguns cientistas os tratam como pistas que alteram detalhes, outros pedem cautela. O que propus neste vídeo é justamente isso: mostrar as evidências, explicar os métodos, ouvir objeções e deixar você decidir até que ponto essas descobertas desafiam a narrativa oficial. Nossa primeira parada é em uma floresta que já não existe mais. Imagine uma planície hoje coberta por campos, mas, há 12.000 anos, fria, úmida e transbordando de turfas. Foi ali, enterrado em condições quase tânicas, que apareceu o que hoje chamamos Shigir Idol. O Shigir Idol é um poste de madeira esculpido, não um detalhe decorativo, mas uma peça monumental, com vários painéis repletos de padrões geométricos e figuras humanas ou antropomorfas. Encontrado por trabalhadores que escavavam a turfa, o monumento chegou ao conhecimento acadêmico e, ao longo do século XX, passou por reconstruções fragmentárias. Em termos técnicos, é uma peça feita de madeira bastante maciça, com entalhes sucessivos que mostram um trabalho minucioso, e com sinais de uso de ferramentas líticas e marcas que alguns interpretam como dentes de roedores usados na modelagem. O que torna o Shigir tão inquietante é a datacal. Análises por datação por radiocarbono usando técnica de espectrometria de massa por aceleração, o chamado AMS, aplicadas por equipes entre pesquisadores russos e laboratórios europeus, indicaram idades na ordem de 12.000 anos para amostras de sua madeira. Em termos praticados, isso o aproxima do final da última grande glaciação, uma escultura de madeira com tal complexidade, criada por populações que, segundo o mapa convencional, eram ainda grupos caçadores-coletores adaptados a ambientes árticos, não bate facilmente com a imagem que muitos de nós trazemos, a de sociedades que só mais tarde criaram arte monumental. Antes de deixar a imaginação correr, porém, é preciso entender o que exatamente significa aquela data. Um resumo técnico. O radiocarbono mede isótopos de carbono com meia-vida conhecida. O AMS conta esses isótopos diretamente e permite datar pequenas amostras com maior precisão que os métodos antigos. Mas há limites. A amostra que se datou costuma ser uma fatia da superfície externa da madeira, a parte que pode ter a última madeira formada antes de o tronco ser usado. E em peças tangidas por água ou reenterros posteriores, pode haver contaminação. Além disso, a data que obtemos para a madeira nos diz quando a árvore parou de viver, não necessariamente o momento exato em que a escultura foi entalhada ou erguida. Ainda assim, mesmo considerando margens de erro e reservas metodológicas, estamos falando de uma antiguidade que empurra a peça para um período muito anterior ao que nós, de maneira simplificada, chamamos de arte monumental, em áreas de clima frio. Dmitry Lobanov, entre outros pesquisadores, foi um dos que ajudaram a reunir e remontar os fragmentos do Shigir no fim do século XIX e início do século XX, dando à obra uma das formas que conhecemos hoje. O trabalho de reconstrução e a subsequente datação enveredaram o objeto para debates multidisciplinares. Se os entalhes são símbolos com significado cosmológico ou apenas decorações repetitivas, se representam linguagem proto-simbólica ou padrões estéticos independentes, se a técnica sugere tradição especializada de trabalho em madeira ou um esforço comunitário episódico. E aqui entra um tema recorrente: viés de sobrevivência. Madeira, fibras, tecidos, quase tudo o que não seja pedra ou cerâmica, desaparece com o tempo, a menos que caia em condições extraordinárias de preservação. Turfa ácida, lama anaeróbica, ambientes desérticos muito secos. Assim, o que resta no registro arqueológico tende a privilegiar materiais duráveis.
Um poste de madeira tão bem preservado não é apenas raro, é um atestado de que grande parte da nossa história tecnológica e artística simplesmente não chegou até nós. Isso implica duas coisas. Primeiro, que não devemos, com base no silêncio do registro, supor a ausência de complexidade em sociedades antigas. Segundo, que cada vez que achamos algo assim, somos forçados a repensar o que considerávamos exceção. As interpretações do Shigir variam. Uns veem nele um totem com marcadores identitários, uma peça que codificaria mitos, genealogias ou calendários. Outros insistem que os padrões são ornamentais, uma expressão estética sem conteúdo literal. Há quem sugerira que, por sua escala e complexidade, o poste aponta para uma capacidade organizacional que vai além do que esperamos de grupos nômades. Um argumento para reavaliar as transições entre formas de subsistência. E há também vozes céticas que lembram os limites de se extrapolar a partir de uma amostra única. Um artefato impressionante não necessariamente implica uma sociedade sistêmica mais complexa. Pode ser uma peça excepcional, resultado de circunstâncias singulares. Do ponto de vista técnico, as discussões também tocam na própria cadeia de custódia. Como a peça foi recuperada, como foram escolhidos os pontos de amostragem para o AMS, que tratamentos a madeira recebeu em museus, se houve substituições de material para conservação. Trabalhos posteriores tentaram reavaliar amostras, aplicar novas técnicas e comparar microestruturas das marcas de ferramenta com experimentos replicativos. Alguns resultados confortaram a ideia de que as marcas são pré-históricas. Outros apontaram para possíveis reocupações arqueológicas do local. Em suma, a datação é robusta o bastante para gerar surpresa científica, mas também pede cautela antes de transformar essa surpresa em conclusões definitivas sobre comportamento social. Ao descrever o Shigir, é fácil ser levado pelo espanto. Uma estátua de madeira que nos olha do fim da última era do gelo não cabe com facilidade nas caixas mentais que usamos para organizar a história. Mas a beleza do caso é justamente essa tensão entre evidência material e interpretação. O poste existe, foi datado, está ali. O que fazer com essa informação é um processo científico choroso, feito de hipóteses, testes, refutações e um saudável desconforto epistemológico. Se esta história já acendeu alguma centelha de curiosidade, dá um like curto e escreva nos comentários. Você já tinha ouvido falar do Shigir Idol? Conte abaixo o que mais te impressiona nessa peça, do frio do norte para o quente. Levante. Nossa segunda descoberta nos leva a um sítio que, por sua densidade e por alguns objetos inusitados, redesenha o que entendemos por organização social no Neolítico Precoce. Ain Ghazal, na planície do que hoje chamamos Jordânia, foi escavado sistematicamente a partir dos anos 1980 e revelou mais do que ossadas e casas. Revelou grandes estátuas feitas de gesso, placas de corpo humano modeladas com técnica conhecidíssima como lime plaster, com óleos de betume integrados em alguns exemplares, depositadas deliberadamente em contextos ritualísticos. O que chama a atenção é o conjunto de implicações tecnológicas por trás de uma matéria tão aparentemente simples quanto o gesso. Transformar calcário em cal hidratada. O processo de criar plaster exige aquecimento intenso e controlado. Para obter cal que possa ser moldada em estátuas, é preciso altas temperaturas em fornos ou fornalhas, além de matéria-prima em quantidade. Em uma paisagem onde madeira não é abundante perto de postos de calcinação, isso sugere logística, corte de combustível, transporte de matéria-prima, manutenção de fornos e uma força de trabalho que conhece o processo. Em termos práticos, estamos diante de alguém que sabia produzir materiais industriais primitivos, muito antes do metal se tornar generalizado. As estátuas de Ain Ghazal também foram enterradas de maneira ritual sob níveis de ocupação, sob pisos domésticos. Algumas foram cuidadosamente depositadas, outras desmontadas e partes dispersas. Os óleos feitos de betume, um material que precisa ser obtido de fontes específicas e trabalhado, indicam trocas e sítios de aquisição de recursos além do núcleo habitacional. Além disso,
A concentração demográfica no assentamento e a repetição de certos padrões arquitetônicos sugerem algo além de acampamentos temporários. Havia densidade populacional e práticas coletivas complexas. Como datamos essas peças? Em muitos casos, para sociedades pré-cerâmicas, a principal ferramenta é a datação por radiocarbono aplicada a materiais orgânicos associados. Restos de queima em fornos, carvão vegetal das camadas de calcinação, ossos encontrados nas mesmas camadas estratigráficas. Quando cerâmica não existe como marcador cronológico, loteamentos de data por carbono e correlações estratigráficas ganham centralidade. O resultado em Ain Ghazal é fácil de resumir em termos gerais. As estátuas pertencem ao Neolítico pré-cerâmico, um período em que comunidades sedentárias experimentavam novos arranjos sociais antes da plena cristalização de técnicas metalúrgicas. As interpretações variam, e é aqui que o debate esquenta. Alguns pesquisadores entendem Ain Ghazal como sinal de complexidade organizacional, uma evidência de que sociedades sedentárias já experimentavam formas de hierarquia ritual e produção especializada. Outros veem no uso intensivo de combustível para o processamento de cal um possível fator de pressão ambiental. Grandes operações de calcinação podem acelerar processos locais de desflorestamento, que por sua vez pressionam os modos de vida. Ainda assim, não há consenso em atribuir à produção de pláster uma causa única de colapso ou transformação social. Muitas vezes, a relação entre tecnologia e meio ambiente é multifatorial e exige estudos paleoecológicos detalhados. No plano metodológico, há também um ponto importante. O gesso e o próprio material de cal não são datáveis diretamente por radiocarbono. O carbono não fica retido do mesmo modo que em matéria orgânica. Por isso, os cronólogos dependem de contextos associados ou de técnicas alternativas, e isso abre margem para ambiguidades temporais. Além disso, o fato de as peças terem sido enterradas deliberadamente complica a interpretação funcional. Eram objetos retirados de circulação por razões ritualísticas, sinalizando uma mudança de uso simbólico? Ou eram armazenados como parte de um ciclo de culto? As duas interpretações têm implicações diferentes para o que inferimos sobre organização social. O que me interessa aqui, como narrador, não é converter essas observações em certezas, mas mostrar o padrão que começa a emergir. No extremo norte, uma escultura monumental em madeira desafia nossas expectativas sobre o que populações caçadoras-produtoras podiam produzir. No espectro sul e leste, um centro populacional do Neolítico produz materiais industriais e rituais complexos, muito antes do que alguns modelos simplistas admitiriam. Em ambos os casos, o registro que temos é esparso, e por isso, traiçoeiro. São fragmentos de uma biblioteca em que faltam centenas de volumes. E ainda assim, esses fragmentos mudam capítulos inteiros. Se na primeira história a surpresa vinha da preservação excepcional da madeira, aqui a surpresa vem do tipo de tecnologia e do seu custo ecológico potencial. Ambos os casos nos lembram de algo essencial. O passado é um arquivo, com muitas páginas arrancadas. O que resta é, com frequência, o que o acaso, a química do solo e os processos tafonômicos decidiram salvar. De Ain Ghazal, cruzamos o mundo para um cenário que mistura geologia e imaginação. Um planalto onde as pedras parecem, à primeira vista, nos mostrar rostos. Chamam-no Marauazi, ou em alguns relatos, Marai Platô. Um labirinto de afloramentos, fissuras e formas que para muitos olhos lembram feições humanas. Se você já passou por nuvens que sugerem animais ou rostos, sabe o fenômeno. O cérebro é um detector de padrões, muitas vezes encontrando ordem onde há acaso. Esse fenômeno tem nome: pareidolia. No entanto, na região do Marauazi, a hipótese naturalista, de que vento, chuva, fracturas e erosão criaram as faces, convive com outra proposta mais audaciosa. Daniel Russo, nome ligado a investigações da área, sugeriu que alguns desses relevos naturais não são mero acaso. Seriam, ao menos em parte, intervenção humana intencional de larga escala, ou sinais aproveitados e acentuados por mãos humanas para produzir uma linguagem em pedra.
em uma tradução livre do que essa hipótese implica. Humanos teriam identificado formas suscetíveis e as teriam trabalhado para realçar contornos, alinhamentos ou mensagens que resistissem por milênios. Como distinguir acaso de ação? É aí que a geologia entra como juiz técnico. Rochas como ignimbrita ou tufos vulcânicos tendem a formar planos de clivagem e juntas, que quando sobem ao relevo, são atacadas de maneira diferencial. Pontos de fraqueza se erodem mais rápido, deixando saliências que podem, sob certa iluminação, sugerir olhos, narizes, bocas. O olhar humano é competente em detectar rostos em composições minimalistas. 2 pontos e uma linha tornam-se um rosto. Mas se há intervenção humana, esperaríamos por marcas de ferramentas, microfraturas que não se correspondem a padrões de erosão, ou por arranjos sistemáticos que se repetem em escala e orientação, além do que o acaso produz. Os argumentos a favor da hipótese de intervenção apontam para alinhamentos solares, supostos eixos rituais e a possibilidade de que, em determinadas culturas, a paisagem tenha sido lida e transformada como um texto. Os críticos respondem com cautela. Sem análises micromorfológicas sistemáticas, sem levantamento topográfico que controle por variabilidade estatística, é precipitado afirmar um artifício humano. Além disso, fenômenos como erosão diferencial podem por si só produzir padrões surpreendentemente simétricos quando observados em grande número. O debate sobre Marau-Azi traz à tona algo que permeia todas as 5 histórias que vamos acompanhar. O limite entre o que desejamos ver e aquilo que a evidência realmente permite afirmar. Há um prazer quase atávico em encontrar sinais humanos onde as pedras sorriem. Esse prazer deve ser mediado por técnicas analíticas, escanear superfícies, estudar sedimentos circundantes, identificar depósitos de ferramentas ou microvestígios de pigmento, são formas de mover a hipótese do campo da imaginação para o domínio da ciência. E muitas vezes o resultado é intermediário. Humanos podem ter aproveitado contornos naturais, acentuando-os aqui e ali, sem nunca terem esculpido faces do zero. No ponto em que nos detemos diante das rochas do Marau-Azi, a narrativa se bifurca. De um lado, a explicação geológica é robusta e demonstra que a natureza pode ser suficientemente engenhosa para nos pregar sustos visuais. Do outro, a possibilidade de uso humano da paisagem como elemento de comunicação nos obriga a expandir nosso repertório interpretativo, a não reduzir tudo a fenômenos naturais só porque isso pareça confortável. E aqui, de novo, encontramos a mesma tensão que vimos em Shigir e Ain Ghazal. Evidência física de alta qualidade chamando por interpretações que precisam evitar o salto. Enquanto isso, a imaginação pública costuma preencher as lacunas com narrativas grandiosas, civilizações perdidas, contatos impossíveis, mensagens de um passado sobrenatural. E é nosso trabalho, como consumidores atentos de história, separar a emoção legítima da especulação. A essa altura, já percorremos uma faixa enorme de possibilidades. Uma escultura de madeira preservada pela turfa, que força a repensar a arte pré-agrícola. Estátuas de gesso que indicam um nível de tecnologia e ritual em um neolítico aparentemente pré-industrial. Um planalto de pedra que testa a linha que separa a geologia de design humano. Cada um desses casos, por si só, abre lacunas. Juntos começam a formar um padrão incômodo. A história que contamos quando olhamos apenas para cerâmica, pedra e metal é uma história parcial. Há camadas que não alcançamos com facilidade, e isso cria espaços onde hipóteses alternativas ganham força, mais por ausência de informação do que por provas conclusivas. E aqui estou para puxar o fio adiante. Se as pedras e os postes nos forçam a revisar suposições sobre habilidades humanas e sobre o que o registro preserva, há outro tipo de lacuna menos física, mas igualmente inquietante. Em breve vamos atravessar do campo das coisas, esculturas, rochas, gessos, para o tribunal dos documentos e das administrações. Legiões que somem dos arquivos e objetos que reaparecem em contextos que parecem não condizer com sua origem aparente. Questões diferentes, mesma estrutura lógica. O que não está no registro
pode transformar radicalmente o que pensamos que está. Da paisagem esculpida, atravessamos agora para um mistério de arquivos e rotas comerciais que promete expandir ainda mais os senões deste mapa do passado. Da paisagem esculpida, atravessamos agora para um mistério de arquivos e carimbos. A história de uma unidade militar que parece evaporar dos registros oficiais, deixando apenas pistas ambíguas espalhadas por ladrilhos quebrados e inscrições fragmentárias. A Legio Novio Hispana, ou nas fontes, simplesmente a Nona, aparece e desaparece no mapa histórico como se alguém tivesse rasgado páginas de um livro e deixado apenas pequenos recortes. E esses recortes desafiam nossa confiança na linearidade dos arquivos antigos. Comecemos pelo óbvio. O que sabemos com segurança. A Nona foi uma legião romana reconhecida nas fontes e no registro material. Em momentos diferentes do início do domínio romano sobre a Britânia, inscrições e achados arqueológicos associam a legião a postos militares no que hoje é o norte da Inglaterra, com vestígios que atestam sua presença em centros como Eboracum, o complexo que viria a ser York. Em certo ponto das fontes posteriores, porém, a narrativa se complica. A legião deixa de ser mencionada com clareza nos textos imperiais e, ao mesmo tempo, surgem carimbos de telhas e outros vestígios atribuídos à Nona em locais do continente que fazem saltar dúvidas sobre seu destino. Como se chega a datar e atribuir esses fragmentos? Aqui entram os métodos da arqueologia militar: epigrafia, análise tipológica das instalações, estratigrafia de acampamentos e, sobretudo, a leitura dos carimbos de telha e tegulae, marcas que no mundo romano serviam tanto para identificar produtores quanto para vincular material à unidade militar responsável pela construção. Um carimbo com a sigla Leg 9, sobre uma telha encontrada em camadas bem datadas, pode indicar uma obra realizada sob a responsabilidade daquela legião. Mas atenção! A presença de um carimbo num local não é um bilhete incontestável de permanência contínua. Telhas circulavam como qualquer outro bem. Reutilização estrutural, trocas entre guarnições e até a movimentação de estaleiros e mão de obra podem transportar material de um teatro de operações para outro. É nessa ambiguidade que o enigma se instala. Alguns arqueólogos defendem que a Nona foi praticamente aniquilada em combate em meados do século II, hipótese dramática, sustentada por lacunas documentais e por relatos indiretos de tumultos nas margens do Império. Outros sugerem uma transferência para o leste, talvez para as províncias danubianas, onde poderia ter sido reconstituída sob outro nome ou amalgamada a outras unidades. Há ainda quem proponha uma dissolução administrativa, quando a legião teria sido desmembrada como resposta a reformas ou por punição política. Todas estas possibilidades se apoiam em indícios arqueológicos, epigráficos e num vácuo textual que é, por si só, informativo. O Império escrevia muito, mas nem tudo sobreviveu, e o que sobreviveu, o fez de maneira desigual. Tomemos como exemplo os carimbos dispersos no continente. Sua distribuição geográfica fornece pistas, mas também abre portas para interpretações contraditórias. Um conjunto de carimbos atribuíveis à Nona encontrado fora da Britânia pode indicar que a legião foi enviada para outro fronte. Ou pode sinalizar que material reassimilado veio do batalhão com trabalhadores migrantes. Pode também significar que peças estruturais fabricadas por civis ou por unidades auxiliares receberam marcas que depois foram transportadas. O problema metodológico é antigo. Como distinguir movimento de objetos e movimento de pessoas? A epigrafia dá-nos nomes e siglas, mas não conta a história logística por trás de cada carimbo. Há ainda outro tipo de evidência que complica o quadro. Edifícios em centros que parecem ter sido reconstruídos com material importado. Onde encontramos camadas pós-conflito, com telhas de proveniências diversas, devemos nos perguntar se ali houve reocupação por tropa forasteira, se edifícios foram reerguidos com retalhos de construções anteriores, ou se o próprio processo administrativo impunha o envio de materiais fabricados por terceiros. Tudo isso demonstra uma lição que atravessa o vídeo. Lacunas no registro escrito podem ser parcialmente preenchidas, mas não de maneira automática, por indícios materiais que, por sua vez,
exigem interpretação cautelosa. Entre especialistas há consenso num ponto importante. A lacuna documental é um lugar fértil para o erro interpretativo, mas também um convite à investigação. Novas datas de estratigrafia, reexame de contextos de escavação antiga, estudo de microfragmentos orgânicos em selos de argila e análise de padrões de destruição por arqueologia forense podem melhorar nossa compreensão. No caso da nona, os carimbos de telha são pistas que apontam para mobilidade e reorganização, não para uma única narrativa dramática. Ainda assim, o fato de uma legião tão conhecida poder tornar-se, em parte, invisível para certas fontes é uma lembrança poderosa. Os arquivos sobreviventes são seletivos. Assim como a turfa preservou o Shigir, a casualidade da história preservou alguns documentos e destruiu outros. O resultado é que aquilo que lemos hoje como o que aconteceu é sempre um mosaico incompleto. Se a nona nos lembra da fragilidade dos arquivos, a nossa última parada lida com um tipo de enigma que desafia a geografia. Uma peça de cerâmica cuja morfologia e técnica parecem pertencer a um universo cultural distante do lugar em que foi encontrada. A pequena cabeça de terracota descoberta no sítio conhecido localmente como Tuca, descoberta atribuída ao colecionador e trabalhador de escavação José Garcia Pion, chamou atenção por apresentar traços faciais e esquema estilístico que lembram tipologias mediterrâneas, notadamente algumas cabeças circulantes no mundo romano. O achado ganhou outra camada de tensão, quando uma datação por termoluminescência indicou que o último aquecimento da peça se situaria em uma faixa cronológica que cabe plausivelmente na era da Roma Imperial. Antes de mergulhar nas possibilidades que essa combinação abre, precisamos explicar o que a termoluminescência, TL, realmente mede. Ao contrário do radiocarbono, que contabiliza os átomos radioativos em matéria orgânica, para estimar quando a planta ou o osso parou de trocar carbono com o ambiente, a TL olha para minerais, especialmente os grãos de quartzo e feldspato na cerâmica, que acumulam elétrons presos em defeitos cristalinos por ação da radiação natural ao longo do tempo. Quando a peça é aquecida acima de uma certa temperatura, como durante a queima que produz cerâmica, esses elétrons são liberados e a memória é zerada. A TL mede, em laboratório, a quantidade de elétrons que se acumularam desde esse último aquecimento, permitindo estimar quanto tempo se passou desde que o objeto foi feito. Em linguagem direta, TL data o último fogo que queimou a argila, e não necessariamente quando o objeto foi depositado no local onde foi encontrado. Isso abre múltiplas janelas interpretativas. Se a TL estiver correta, e for acompanhada de boa documentação de amostragem, poderíamos ter diante de nós uma peça que foi realmente manufaturada na antiguidade, e que de alguma forma acabou em um contexto pré-colombiano selado. As hipóteses que explicam como isso poderia ter ocorrido variam. Uma possibilidade é que a peça tenha atravessado o Atlântico acidentalmente, talvez em um naufrágio, num pequeno cabotagem perdida, em redes de comércio intercontinentais mais complexas do que pensamos. Outra é que o objeto tenha viajado longas rotas por meio de intermediários. Objetos mudam de mãos por séculos, e uma peça de fabrico mediterrâneo poderia ter terminado em contextos europeus tardios, e séculos depois, ser trazida ao Novo Mundo em algum ponto do contato transoceânico. Nesse caso, a presença da peça no solo pré-colombiano seria pós-deposição, um intruso moderno, ainda que muito antigo em sua fabricação. Há também a possibilidade de que a peça seja localmente produzida, por artesãos que incorporaram estilos exóticos, um exemplo de convergência estilística em que semelhanças formais não equivalem à identidade de origem. Para separar essas hipóteses é preciso aplicar um conjunto de técnicas interdisciplinares. A análise petrográfica em lâmina delgada, por exemplo, pode mostrar a composição mineral e as inclusões na argila, permitindo comparar a amostra com repertórios regionais de matérias-primas. Técnicas como XRF, fluorescência de raios-X, e ICP-MS podem traçar assinaturas elementares que ajudam a identificar o DNA químico da argila. Análises isotópicas, sobretudo de estanho, chumbo ou de elementos traço,
Servem para ligar barras a minas, coleções a regiões. Um estudo de proveniência robusto combinaria esses métodos com uma base de dados de geologia cerâmica do Mediterrâneo e das Américas. Se a composição química casar com depósitos mediterrâneos, a hipótese de origem romana fica mais forte. Se, ao contrário, o perfil se ajustar a materiais locais, a hipótese de fabricação americana se fortalece. Outro teste crucial é a arqueologia contextual. Onde exatamente a peça foi encontrada? Um contexto estratigráfico íntegro, fechado por camadas datáveis, ajuda a excluir a hipótese de intrusão moderna. Infelizmente, muitos casos problemáticos surgem de recolhimentos antigos, escavações pouco documentadas ou contextos perturbados por práticas de agricultura e construção. Sem um registro de escavação que mostre claramente que a peça foi depositada naquele estrato antes do contato europeu, a cautela é obrigatória. Há também fatores oceanográficos e logísticos a considerar. Cruzar o Atlântico não é trivial. Correntes, ventos e possibilidades de navegação pré-medieval têm suas limitações. A hipótese de contato transoceânico pré-colombiano, quando proposta, exige linhas de evidência múltiplas. Sítios com vários objetos exóticos, traços claros de fabricação estrangeira em contextos fechados, evidências de intercâmbio biológico, como espécies introduzidas, e documentação arqueológica integrada. Um único objeto isolado, por melhor datado que seja, não sustenta por si só uma revisão radical das rotas globais. Ao mesmo tempo, não devemos descartar sinais incomuns simplesmente porque são inconvenientes à narrativa dominante. O caminho justo é o da investigação aprofundada. É importante ainda retornar ao tema do método. A TL tem suas limitações. Dependendo do tipo de cerâmica e da história térmica do fragmento, a estimativa pode carregar incertezas consideráveis. A técnica exige calibragem cuidadosa, amostras não contaminadas e comparações entre múltiplas leituras. Além disso, se a peça foi reaquecida em período posterior, por fogo de cozinha, reenterro em caldeira, curas de conservação modernas, a TL pode ser confundida. Assim, a TL precisa ser acompanhada por análises independentes e por replicações laboratoriais, preferencialmente em centros diversos, para que a leitura seja robusta. Quando olhamos para o quadro inteiro, Shigir, Ain Ghazal, Marauassi, a Nona e a cabeça de Tuca, começamos a ver um padrão não de prova, mas de problema. Lugares onde o registro material, as técnicas de produção, os signos paisagísticos e as lacunas textuais forçam interpretações que não se encaixam perfeitamente na narrativa convencional. O ponto decisivo aqui é distinguir duas reações equivocadas que frequentemente observamos em público e em academia. A primeira reação é a do pulo para a teoria totalizante. De alguns achados se conclui que existiu uma civilização global perdida, ou que a cronologia inteira está errada. Esse salto ignora o princípio básico da inferência científica. Uma coleção de anomalias não se traduz automaticamente numa única explicação universal. Ela requer explicações locais, cada uma com sua própria causalidade múltipla. A segunda reação equivocada é o silêncio dogmático. Descartar as anomalias como ruído, enquanto o modelo dominante segue intocado. O equilíbrio correto está em algum ponto intermediário. Reconhecer que as lacunas do registro permitem hipóteses ousadas, mas submetê-las a escrutínio rigoroso, experimental e interdisciplinar. O que mudanças metodológicas nos oferecem é um conjunto ampliado de ferramentas para tornar esse escrutínio possível. Em laboratórios modernos, técnicas de AMS cada vez mais sensíveis permitem datar pequenas amostras de material orgânico com margens de erro menores. A termoluminescência e a luminescência de óxido térmico refinam as estimativas de cerâmica. Análises isotópicas e de elementos traço ajudam a conectar matérias-primas com locais geológicos. A digitalização do terreno por LIDAR e SIG revela padrões paisagísticos invisíveis no solo, enquanto a microscopia de alta resolução detecta marcas de ferramentas e microvestígios de pigmento. Juntas, essas técnicas reduzem a largura das lacunas interpretativas,
mas não as eliminam. Há ainda um componente epistemológico que merece ser destacado: o viés de sobrevivência. Em todos os casos que vimos, o que chegou até nós é apenas uma fração do que existiu. Madeiras entalhadas subsistem por peculiaridades químicas. Estruturas de betume resistem em contextos áridos. Carimbos resistem onde papéis foram consumidos. Isso significa que nosso mapa do passado é, por definição, incompleto. A consciência desse incompleto deveria ser libertadora, não uma desculpa para a teoria fácil, mas um estímulo para a investigação mais ampla e colaborativa. O que então essas 5 descobertas realmente desafiam na linha do tempo oficial? Não se trata de dizer que tudo precisa ser reescrito de cima a baixo. Trata-se de 3 desafios mais modestos, porém fundamentais. Primeiro, elas forçam reavaliações pontuais sobre a cronologia de capacidades técnicas, ou seja, aceitar que certas habilidades ou escalas de produção podem ter surgido em momentos e lugares que não imaginávamos. Segundo, questionam a fiabilidade absoluta dos arquivos. Documentos e inscrições falham, e o desaparecimento de uma unidade militar, por exemplo, pode ser tanto desfecho de combate quanto consequência de decisões administrativas. Exigir provas múltiplas antes de fechar uma hipótese é essencial. Terceiro, mostram que a interpretação da paisagem e de objetos isolados depende tanto da ciência quanto da imaginação crítica. É preciso reconhecer o talento humano para ver rostos e histórias nas coisas, sem confundir uma boa história com uma boa hipótese testada. Para a arqueologia, e para todos nós que nos encantamos com mistérios antigos, o caminho a seguir é prático e ético. Prático porque envolve replicação, novas escavações controladas, amostragens enviesadas por protocolos modernos, repetições de datas em laboratórios independentes e a aplicação de técnicas de proveniência que possam confirmar ou refutar origens propostas. Ético porque implica transparência, publicação de dados brutos, cadeias de custódia claras para artefatos sensíveis, cooperação entre laboratórios e entre especialistas de diferentes disciplinas. Nada mata mais rápido a credibilidade de um achado do que amostras mal documentadas, ou resultados que não podem ser replicados. Também é preciso cuidar do discurso público. O fascínio por anomalias rende audiência, e muitas vezes devolve interpretações simplificadas ao grande público, que tem legítima sede de maravilhamento histórico. O papel dos divulgadores é calibrar essa sede com responsabilidade, relatar o espanto sem transformá-lo em certeza, explicar métodos sem humilhar a imaginação, e oferecer caminhos para quem quiser se aprofundar. Um espectador bem informado é o melhor antídoto contra o sensacionalismo. Voltando ao fio que nos trouxe até aqui, por que essas 5 descobertas em conjunto merecem ser vistas como um problema e não como uma curiosidade exótica? Porque juntas, elas mapeiam os mesmos pontos cegos do registro humano. Orgânicos que raramente sobrevivem, paisagens que se prestam tanto à mão humana quanto ao acaso, arquivos que guardam e que destroem memórias, objetos que mudam de donos e de significado ao longo dos séculos. Elas não provam que a cronologia oficial está errada em sua essência. Provam que a cronologia que construímos é baseada em fragmentos, e que cada fragmento novo modifica o alcance das nossas inferências. O fechamento deste vídeo não é uma porta que se encerra, mas uma janela que se abre. O trabalho que começa quando alguém encontra uma peça como o Shigir, uma estátua de Ain Ghazal, uma face de pedra no Marauazi, um carimbo enigmático da Nona, ou uma cabeça de terracota em Tuca é longo e cuidadoso. Requer laboratórios, debates, reescavações, confrontos entre hipóteses, e, por vezes, humildade para aceitar que a resposta pode permanecer parcial por décadas. Ainda assim, cada novo dado é valioso porque corrige, afina ou amplia o mapa que usamos para entender quem fomos. Se há uma lição final que eu desejo que você leve, é esta: a história não é um relato fechado. Ela é um processo aberto, permeável a novas evidências e a novas perguntas. Descobertas raras nos forçam a revisitar suposições, não para derrubá-las por prazer, mas para torná-las mais robustas.
A ciência histórica funciona melhor quando a imaginação é acompanhada de método, quando o espanto não substitui a prova e quando as lacunas são vistas como convites para investigar, não como justificativas para conclusões extremas. E você? Destas 5 descobertas que mostrei, o Shigar Idol, as estátuas de Ain Ghazal, as faces do Mar al-Azi, o enigma da Legionovel hispana e a cabeça cerâmica de Tuca, qual delas mais te obriga a reavaliar a história convencional? Por quê? Escreva nos comentários, vou ler e, quem sabe, trazer um episódio dedicado a algumas das melhores observações. Se este tipo de conteúdo te interessa, inscreva-se no canal e confira a playlist que reúne investigações arqueológicas pouco convencionais e debates metodológicos. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios antigos, não para espalhar certezas, mas para espalhar perguntas bem formuladas. A história, afinal, não está apenas enterrada sob camadas de terra. Ela também está escondida nas falhas do nosso conhecimento. Quando encontramos uma peça fora de lugar, uma marca que não se encaixa, ou um documento ausente, estamos diante de uma oportunidade, não de derrubar o passado, mas de escutar com mais cuidado aquilo que ele ainda tem a nos contar.